5 anos atrás, eu ainda estava na faculdade, ainda cursava engenharia de produção. Eu vivi uma cena que me marcou. E até hoje ela me incomoda quando eu lembro dela. Era um dia comum, vocês já devem ter vivido isso. Entrega de prova. E o que aconteceu nesse dia de tão diferente? Entregou as provas, a gente começou ali a conferir as notas, aí vai debate, vem isso e aquilo. Um amigo meu levanta e vai com 2 provas na mesa da professora. A gente chega na mesa da professora, na verdade ele chega na mesa da professora e mostra as 2 provas e fala: professora, eu acredito que deve ter um erro aqui. Nessa prova aqui, essa questão ela está marcada como correta, mas na minha está errada. Eu conferi as 2 aqui, está dizendo a mesma coisa, a única diferença é que na minha eu botei com as minhas palavras. A professora pegou as 2 provas, olhou assim rapidamente, colocou do lado, virou para ele e falou: Marcel, a correção está correta. E deixa eu te falar uma coisa. Deixe para usar suas palavras quando você for doutor. É isso aí que vocês escutaram. Deixe para usar suas palavras quando você for doutor. É complicado escutar um negócio desse, e na verdade isso nenhum educador deveria falar na vida. Porque essa professora, em outras palavras, o que ela estava dizendo para Marcel? Ela estava falando: Marcel, eu não estou nem aí se você estudou, se você aprendeu, se você interpretou, e se você conseguiu, através das suas palavras, expressar aquilo que você deveria ter aprendido. Para mim, o importante é citar igual o autor colocou. Se você colou ou não. Chego na resposta do autor, é o que importa. Foi isso que essa professora estava dizendo a Marcel. E de outras formas, com outros exemplos, vocês já devem ter vivenciado alguma situação assim. Não especificamente de ser doutor e tal, mas aprender por obrigação, sem saber por que está aprendendo. E outras coisinhas mais que acontecem no nosso processo educacional. Esse é o tipo de coisa que diversas vezes me incomodou. Eu era criança que, quando era pequenininho ali, minhas tias, minha mãe ia contar a história para mim, e na hora da Chapeuzinho entrar na floresta sozinha, eu falava: tá, mas por que ela está sozinha? É que é menino pentelho, sabe? Aí eu ficava: por quê? Por quê? Por quê? E quando me satisfazia, aí eu vinha: tá, e depois? Ou seja, não me contentava com o porquê, ainda queria saber o resto da história. E aí vivi isso. Essa indignação é porque eu fui ensinado, fui condicionado e tenho esse ímpeto questionador, mas na minha vida educacional eu vi muitas coisas que eu ficava, não tem outra palavra, eu ficava puto. É isso mesmo, eu ficava puto. E aí eu olhava para um lado, olhava para o outro, discutia com meus pais, são professores, mas aquilo me consumia. Esse caso, até hoje eu lembro e me indigna. E esse é o tipo de coisa que me fez, mesmo engenheiro formado, querer dedicar meus dias para a educação, para fazer diferente. E para fazer diferente, mesmo na educação, eu resolvi não ficar na educação tradicional. Porque a educação tradicional é, pelo nome, tradicional. Eu não conseguiria fazer muito diferente ali. E eu resolvi ir para um mercado chamado Mercado de Cursos Online, cursos livres. Alguém já deve ter visto aí, são aqueles cursos não regulamentados pelo MEC, os cursos online. Lá eu ia ter minha liberdade criativa diferente, ia poder testar umas paradas meio loucas, fui para lá. E aí comecei a viver esse mercado, testar algumas coisas diferentes, e comecei a enxergar que esse mercado, diferente do que eu estava imaginando, que era uma educação disruptiva, esse mercado tinha um outro lado, que as bases desse mercado eram fundamentadas no marketing. Então o foco era venda, marketing, botar muito aluno dentro, e a aprendizagem onde é que ficava? Nessa hora eu parei e me questionei, eu falei: Ranieri, será que, empacotado de outra forma, você não está cometendo os mesmos erros que aquela professora cometeu quando falou para Marcel esperar para ser doutor, para botar com as palavras dele a resposta? Esse questionamento foi uma coisa que me doeu, porque a última coisa que eu queria fazer era isso. E talvez eu estivesse fazendo. E aí eu olhei para esse mercado, me senti um pouco culpado em às vezes estar estudando marketing e deixando a educação de lado, em segundo plano. Mas por trabalhar com criatividade também, eu dei o estalo. Eu falei: tá, mas essa é a primeira. Eu deixar o marketing de lado e voltar 100% para o mundo da educação é a primeira resposta certa. Mas talvez eu possa enxergar isso de uma outra maneira. De uma maneira criativa. E foi assim que eu tentei enxergar esse movimento.
Que movimento é esse? Eu olhei para o marketing e falei, será que isso é realmente um competidor da educação ou isso pode ser uma inspiração para mim? Uma pessoa que estou com a mente de principiante, que não conhece as bases, não conhecia, no caso, as bases de Paulo Freire, Maria Montessori e outros grandes educadores. Tinha cabeça livre, sem amarras, sem tendências, sem conceitos preconcebidos. E fiz disso, uma vez olhando desse jeito, o meu diferencial. E foi isso que eu empacotei e vim aqui falar para vocês hoje. O que eu chamei de o que os educadores não aprenderam. É muita pretensão, né? Eu acaba vindo na universidade e falar o que os educadores não aprenderam. Ainda bem que o microfone está comigo. Se tivesse com algum professor aí, eu brincava, eu apanhava. Mas, vamos lá. O que os educadores não aprenderam? Para mim foi o marketing. Por que o marketing? Porque o marketing, ele é um pouco diferente. Vocês vão entender um pouquinho o que eu quero dizer com isso. Quando eu exemplificar com 3 pontos de como o marketing pode usar, como a gente pode usar o marketing para potencializar os nossos processos educacionais, para fazer uma educação diferente, mas não diferente por diferente, diferente que funciona. O primeiro desses pontos eu chamei de conheça. Conheça o quê? O marketing ele tem um foco no cliente. Isso aí todo mundo já sabe. Quando eu vou fazer uma venda, a primeira coisa é eu conhecer o meu cliente. E no nosso processo educacional, será que a gente está conhecendo a fundo o nosso cliente? Eu sei se meu cliente ele é um homem? Se ele é uma mulher? Se ele é uma mulher, é uma japonesa ou é uma brasileira? Possui alguma necessidade especial? E no fundo, à noite, o que ele faz? É isso, é conhecer, é ir mais a fundo e descobrir quem é essa persona, quem é o meu cliente. Eu descobrindo isso, eu vou saber quais são os seus sonhos, quais são os seus desejos, quais são as suas frustrações. Isso aqui é input para eu desenhar o meu processo de aprendizagem da melhor maneira possível. É eu entender, isso é empatia. Quando eu olho para isso aqui, ainda tem alguns pontos. Quando eu olho para isso aqui, eu me lembro o seguinte: o processo educacional é um processo de transformação, onde eu tenho o objetivo de fazer o outro aprender alguma coisa. E esse aprendizado tem que servir para o ser. Servir para quê? Para levar ele um passo a mais a caminho do seu sonho, para resolver uma frustração. E aí, a gente se pergunta também, quais são os fatores que essa pessoa leva em consideração para tomar uma decisão? Quando eu penso nisso, imagina uma criança ou adolescente que está passando por um processo educacional e vai fazer um vestibular, o Enem, daqui a pouco. E aí você fala para ele, se você não estudar matemática, você não vai passar no vestibular. Mas o fator de decisão mais importante para ele é o amor, é descobrir novas coisas. Você só vai estar afastando mais ele do interesse e não aproximando. E trazendo um pouco mais esse conceito de persona para o mundo educacional, quais são as formas de aprender que o meu aluno, que o meu aprendiz está mais familiarizado? Qual que funciona melhor para ele? É ler, é ouvir? É ler e ouvir? É ver um vídeo? É ver um doido falando aqui na frente, meio como eu estou fazendo aqui agora? O que é? É a educação mais padrão? É a educação diferenciada? Tem vários caminhos para isso. E a gente só vai saber no momento em que a gente dialogar, no momento em que a gente se abrir a conversar para entender o outro. E uma vez que a gente entende, a gente tem que passar para o próximo passo, que é compreender. E esse é o segundo ponto que eu quero trazer para vocês. No marketing, não só desenhar a persona é importante, como compreender. É um processo de empatia. É empatia pura, é se colocar no lugar do outro. Quando eu falo empatia, eu me lembro de uma frase que tem do Rodrigo Geribello, que ele fala, essa frase, qual a distância do seu entendimento para o entendimento do outro? Essa frase é a frase que todo educador deveria se fazer ao começar um processo educacional. Porque, no final das contas, o processo educacional é um processo de conscientização. Eu vou conscientizar de um conhecimento que eu tenho, eu vou transferir essa consciência, e quando eu falo em consciência, me lembra uma ferramenta do marketing. Lembra que eu falei para vocês que eu vou trazer ferramentas do marketing para potencializar? Existe uma ferramenta do marketing chamada funil da consciência. Ali em cima, as pessoas que estão inconscientes do problema. Por exemplo, próxima semana eu vou para Natal, minha cidade.
E eu estou inconsciente que eu posso passar frio em Natal. Dezembro, um calor danado lá. Só que, imagine que esse aqui é um processo de venda de um casaco. E o vendedor quer me vender. Ele vai fazer o processo de marketing. E ele sabe que vai ter uma frente fria na próxima semana lá em Natal. Quando ele me fala isso, ele passa a me conscientizar que eu posso passar frio em Natal. E eu saio do primeiro estágio para o segundo. O segundo estágio, consciente do problema. Quando eu estou consciente desse problema, o que acontece comigo? Eu começo, se é uma dor que eu sinto, eu começo a buscar alternativas. O que eu posso fazer para não passar frio em Natal? Primeira coisa, eu posso não ir para Natal. É uma possibilidade. Eu posso sair enrolado num lençol. Posso botar 5 camisetas. Ou posso comprar um casaco. Se eu ficasse falando aqui, a gente ficar falando o dia todo de possibilidades. Mas aí eu começo a cogitar as soluções e desço mais um degrau. Eu fico consciente das possíveis soluções. E é nesse momento que o vendedor pode chegar para mim e falar: Ranieri, está aqui um casaco, R$19,90, compra para você não passar frio em Natal? E aí eu vou lá, decido comprar ou não. Agora, quando a gente olha para cá e lembra do nosso processo educacional, o que acontece com o conteúdo quando um educador vem trazer para a gente? Você tem que aprender isso aqui, pau, e tome conteúdo. Para que serve? Não sei, pau, tome conteúdo. É isso que acontece. A gente não é conscientizado, a gente não passa pelo funil. E é importante entender isso. É importante entender isso se a gente quer se colocar no lugar do outro, se a gente está passando por um processo de empatia para conscientizar o outro. E aí, quando a gente entende que a gente tem que entender essa distância, vem mais uma pergunta que eu quero trazer também, uma frase do Rodrigo, para contextualizar isso aqui. Dentro do meu conhecimento, o que eu vou escolher para gerar interesse e fazer com que a pessoa que está aprendendo, está ali do outro lado, queira mais? A gente sabe muita coisa. Às vezes tem a maldição do conhecimento, sabe muita coisa, não sabe nem por onde começar quando a gente vai passar uma mensagem. E o que vai despertar esse interesse? Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é converter. Processo de marketing, depois que eu passei por todo o funil de venda, eu tenho que converter aquele processo todo numa venda. Esse é o grande objetivo. E no processo da educação, que conversão é essa que eu busco? É a aprendizagem. É fazer com que o outro aprenda, porque senão não tem sentido eu estar ensinando. Então, para eu converter, eu vou fazer acertar no alvo. E para eu acertar no alvo, eu tenho que entender qual é o passo a passo que o meu aprendiz passa nesse processo de aprendizagem. Não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. E a maratona, quem já fez maratona, eu, obviamente, não fiz, mas eu sei como é que funciona, você vai passo a passo. Você planeja os primeiros 1 quilômetro, depois os primeiros 5, depois os primeiros... E aí você vai passo a passo. Planejando e entendendo como é que funciona esse caminho. E para isso, existe uma ferramenta do marketing que se chama jornada do cliente. É eu entender antes, durante e depois como é que funciona a cabeça da minha persona, segundo os diversos critérios. O que ele faz, o que ele pensa, o que ele sente. Vocês passaram por uma jornada como essa. Um determinado dia, vocês descobriram que existe um movimento TEDx. Depois, vocês descobriram que ia ter um aqui em Lavras. Chegaram lá, descobriram quanto era, pagaram, compraram, chegaram hoje de manhã, acordaram, se vestiram, vieram para cá. Estão passando aqui por diversas palestras, já estamos durante ali, viram vários conteúdos, algumas dinâmicas. Depois, vão sair daqui hoje falando para todo mundo que adoraram minha palestra. E, no final das contas, vão estar compartilhando os vídeos que vão surgir daqui. Esse é um processo. Quando eu entendo esse processo no âmbito do marketing e vendas, eu consigo mapear as objeções e oportunidades que surgem a partir daí. O que é objeção? Objeção é... Como é teu nome? Fábio. Fábio chegou na hora de comprar e falou, é caro. Aí, quando eu entendo que ele acha caro, eu tenho que mostrar mais valor para ele, com que ele enxergue mais o valor e com que o preço seja baixo com relação ao valor. Eu vou ganhar mais valor do que eu vou pagar. E no processo educacional, que objeções são essas? Talvez, depois desse dia de palestras, tenha gente cansado aqui de ver tanto conteúdo. É muita informação nova. Entender isso no processo de aprendizagem ajuda, porque são objeções. E, ao mesmo tempo, são oportunidades. Todos vocês vão sair daqui falando alguma coisa. São oportunidades para impactar mais pessoas.
Até para vocês mesmos aprenderem, porque eu não sei se vocês sabem, mas existe uma pesquisa que estuda as formas de aprender, que fala que a melhor forma de aprender é você ensinar. Então, se vocês saírem daqui ensinando o que vocês aprenderam, fica a dica, vão aprender muito mais. E para isso, é importante entender que uma jornada de aprendizagem, um processo de aprendizagem, ele é trilha e não é trilho. Ele não é fixo. A gente até desenha um caminho, a trilha ali. Mas a gente tem que entender que ele precisa ser mutável, porque cada um tem a sua forma de aprender e de educar que mais se conecta com você mesmo. E aí talvez você esteja se perguntando, Ranieri, quem é educador agora deve estar olhando. Ranieri, eu já vi isso aí em conceitos de grandes educadores, como eu falei aqui no começo, o Paulo Freire, o Vygotsky e outros mais. Isso aí já está aí. Por que você está dizendo que eu, como educador, não sabia? Isso aí é o que eu não aprendi. Existe um tempero do marketing que talvez faça toda a diferença, inclusive explicitado nesses exemplos que eu trouxe. O marketing, e talvez seja isso que os educadores não aprenderam, ele é sexy. O marketing, ele é sexy. Ele é persuasivo, ele gera interesse. Ele gera aquela coisinha dentro de você que você fica, interessante. Algumas vezes é verdade, ele é vulgar, mas na maioria das vezes ele é sexy. Como, por exemplo, se eu quero vender uma fita adesiva, eu posso mostrar a fita funcionando. Se eu quero mostrar que uma cidade é inteligente, eu posso demonstrar isso na prática. A IBM fez isso. Tem soluções para cidades inteligentes, desenvolveu uma na prática, mostrou ali e está funcionando. Eu posso mostrar porque que um homem precisa de creme anti-rugas. Numa foto. Está aí. Bateu o carro, precisa de creme anti-ruga. E por aí vai. Então, o marketing tem essa pegada sexy, essa pegada diferente. E talvez seja isso, o tempero que a gente esteja precisando na educação. Para finalizar, eu queria deixar uma pequena reflexão, uma provocação para vocês. Da próxima vez que vocês estiverem conversando com os seus aprendizes, e como aprendizes entendam não só os seus alunos, mas um parceiro de negócio, um parceiro dentro de casa, um colega de trabalho, o seu líder, os seus liderados, qualquer aprendiz, qualquer pessoa que esteja aprendendo com você. Da próxima vez que vocês estiverem ensinando alguma coisa, num processo de aprendizagem com seus aprendizes, lembrem-se, educação não é sobre formar, educação é sobre transformar. Muito obrigado.